se vocês não se importarem, eu vou falar, eu sou Heloísa, eu sou do Brasil, aqui falo de São Paulo, no Brasil. Quem eu vou, acho que fazer uma chamadinha aqui. A Marilia, se você puder se apresentar também. Sim. Eu sou Marilia Schuller, eu moro em Curitiba, eu sou aposentada. Eu trabalhei nos últimos 10 anos em Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, no Rio de Janeiro, mas agora moro em Curitiba. Tá. Jorge, você escuta a gente? Pode se apresentar? Olá, bom dia. Sou Jorge, eu sou de São Paulo também. Estou em São Paulo. Ok. São Paulo, aqui no Brasil. Deixa eu ver quem é a próxima. Ok. Selenir. Bom dia, eu sou Selenir, São Leopoldo, aqui do Rio Grande do Sul. Sou professora na Faculdade ZEST, Faculdade de Teologia, e à disposição para participar deste grande momento e articulação futura. Ok. Obrigada, Selenir. Tem mais alguém na sala? Acho que são essas pessoas que eu consigo visualizar aqui. Vamos lá. Então, a proposta para esse tempo é a gente ler o documento, ele foi lido agora em inglês, então não sei se a gente precisa, se todos escutaram a leitura, né? Se a gente precisa ler na íntegra, mas pensar quais os resultados, né, com base no que está escrito aqui, esse documento. Eu peço desculpas, a Marilia encaminhou por e-mail, né, para a relação que a gente tinha no grupo, uma transcrição que eu fiz, uma tradução que eu fiz no Google mesmo, então talvez tenha algumas coisas um pouco estranhas ali, mas a gente mandou em português e espanhol por e-mail a tradução desse documento. E aí é para a gente pensar, né? Ele foi escrito essa madrugada aí por Angelique e por outros membros aí da direção da conferência. E então a tradução foi feita agora, né? Nessa manhã, mas é para a gente pensar um pouquinho, né? Dentro desse contexto, desse panorama do que foi a conferência, quais são os resultados, né? Quais insights, quais os pensamentos que a gente tem a partir desse documento, e pensar quais ações, com base, né, em tudo que a gente escutou até aqui, no que foi apresentado por cada um dos palestrantes. Então, quais ações que a gente poderia ter daqui para frente, a partir de amanhã, para caminhar rumo a coisas efetivas, né, que possam mudar a realidade, né, que possa trazer uma união maior, né, entre os povos da África e diáspora. E com que ações você gostaria de participar? Foram colocadas algumas áreas ali, de acordo com os tópicos: educação, espiritualidade, ações solidárias, questão política, econômica. E você se vê colaborando, cooperando em alguma dessas áreas? Esse é o momento também de a gente colocar ideias e se colocar à disposição para, né, engajamento nesse trabalho. Então, eu vou colocar aqui para vocês um link também que nós recebemos, mas acho que a gente está num grupo pequeno, né? Eu acho que dá para a gente ir trocando por aqui mesmo, que tem o Jamboard para a gente colocar as ideias, mas com o grupo pequeno dá para a gente ir trocando por aqui mesmo, tá? Heloísa, querida, talvez valesse a pena a gente ler o documento, não sei o que as demais companheiras... Eu não sei, só estou pensando, porque... Tá todo mundo... Sim, acho que é uma boa ideia, e a gente pode ler na íntegra, mas aí parando de ponto em ponto e já colocando também, né, algumas ideias
em relação a cada um dos tópicos. Pode ser? Vamos fazer assim? Todos de acordo? Podemos, só temos que cronometrar o tempo, né, Heloísa, que não é muito extenso. A gente tem para os 60 encaminhamentos, minutos, né? até às 11, né, Sim. Marilia? Isso, até às 11. Então, Até às 11, sim, querido. Tá bom. Agora são 10h17, é isso? Tá certo? Isso, é 10h17. Vamos tentar fazer uma leitura mais dinâmica e são 10 tópicos, a gente vai tentando controlar aqui, tá bom? Então, ó, conforme for lendo, já tenta pensar quais são os resultados práticos dessa conferência, quais são as ações que a gente pode ter daqui para frente, baseado no que a gente ouviu, no que a gente pensou aqui, e em qual área você poderia participar, tá? Então, visão geral, a Conferência da África e da Diáspora Africana foi realizada virtualmente de 23 a 29 de outubro, com o tema África e a Diáspora Africana, de Manchester, 1945, a um renascimento pan-africano, a jornada compartilhada, o passado, presente e futuro. A conferência baseou-se nos resultados do Congresso Pan-Africano de 1945, em Manchester. Isso levou a um apelo por um movimento global e pelo restabelecimento dos princípios e ideia do panafricanismo em todos os setores relativos ao empoderamento social, político, espiritual e econômico dos africanos e afrodescendentes neste momento. Este momento inclui envolvimento crítico com esforços organizacionais e de movimento da sociedade civil, setores privados e governamentais, incluindo consideração especial pela Agenda 2063 da União Africana, a Conferência Mundial da ONU de 2001 em Durban, África do Sul, contra o racismo, discriminação racial e xenofobia, e outras intolerâncias. A ONU, Década das Nações Unidas para os Afrodescendentes, de 2015 a 2024, o novo Fórum Permanente dos Afrodescendentes e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a campanha Black Lives Matter, que se tornou um fenômeno global, entre outros. Aí a gente vai pensar um pouquinho, relembrar aqui os destaques da conferência. A conferência foi oficialmente aberta pelo representante da República Sul-Africana, o presidente Cyril Ramaphosa, ministro ok, e o discurso foi feito pelo ex-presidente da África do Sul, presidente Thabo Mbeki. Ao longo da semana, palestrantes de organizações multilaterais como a ONU, União Africana, a CARICOM e de todas as regiões do mundo onde se encontram africanos e afrodescendentes, abordaram vários temas delineados na nota conceitual e no programa da conferência. A conferência também ouviu vozes de Cuba, das comunidades Dalit, da Gâmbia, do Haiti, dos povos indígenas, dos povos das ilhas do Pacífico, incluindo Pápua Ocidental e da Palestina, que compartilharam sobre os desafios enfrentados pelos povos da África e dos afrodescendentes, as comunidades Dalit e os povos indígenas do mundo. A conferência tratou do desafio de descolonizar as mentes dos povos da África e afrodescendentes em todo o mundo e os encorajou a aprofundar sua determinação de assumir a responsabilidade por sua própria libertação política, econômica e cultural, e se engajar mais substancialmente nas oportunidades criativas e inovadoras oferecidas pela quarta revolução industrial, para colocar os africanos e os afrodescendentes na liderança do desenvolvimento no mundo. Ao abordar as estratégias econômicas necessárias para mudar as condições econômicas dos africanos e afrodescendentes em todo o mundo, a conferência ouviu o apelo apaixonado por reparações. As vozes dos povos descendentes de africanos que sobreviveram
e prosperaram, apesar da ancestralidade de nossos amados que foram escravizados sem remuneração por séculos, foram ouvidas. Foi reconhecido que as regiões mais ricas da Europa e as Américas, por exemplo, especialmente, se beneficiaram e se beneficiam disso, bem como as regiões privilegiadas da economia global. Também construíram sobre essas desigualdades históricas e anos de terror, extração antiética e ilegal e exploração. Foi ainda reconhecido que os povos indígenas globalmente compartilham desta narrativa histórica. Are not available for English. Ok. Tem mais alguém? A conferência também foi... Foi reconhecido, especialmente se beneficiam disso, bem como as regiões privilegiadas da economia global também construíram sobre essas desigualdades históricas e anos de terror, extração antiética, ilegal e exploração. Foi ainda reconhecido que os povos indígenas globalmente compartilham desta narrativa histórica. A conferência também ouviu falar das ilhas do Pacífico, onde os testes nucleares nessas terras causaram doenças por muitas gerações e contribuíram para as consequências das mudanças climáticas. Foi reconhecido que a mudança climática é causada principalmente pelos principais países desenvolvidos, que estão ameaçando a vida e a subsistência dos povos, das pessoas nas ilhas. Eu posso continuar lendo? Pode. A conferência Você está com o texto em português, né? Tá. Sim. A conferência destacou a importância de construir pontes entre os africanos no continente e os afrodescendentes em todo o mundo, estabelecendo uma rede pan-africana global enraizada em todas as regiões onde se encontram os afrodescendentes. Vários oradores exortaram os africanos e os afrodescendentes a trabalhar em estreita colaboração com e como parte da 6ª região da União Africana e o Fórum Permanente das Nações Unidas para os Afrodescendentes, para garantir que os desafios que a África e os afrodescendentes enfrentam sejam apresentados aos níveis mais altos de tomada de decisão do mundo, incluindo a reestruturação da arquitetura de governança internacional e o estabelecimento de uma ordem internacional igualitária. Os participantes da conferência concordaram que não pode haver panafricanismo que não seja africanismo para todos e com todos. O panafricanismo deve envolver e incluir mulheres, jovens, idosos, minorias e várias expressões religiosas, espirituais e culturais. As vozes dos povos indígenas e do povo da Palestina nos lembraram de colaborar e trabalhar junto com todas as pessoas que foram oprimidas e cujos direitos foram violados para trazer uma transformação sustentável no mundo com e para a humanidade e a criação. O plano de ação, então nós temos, a conferência concordou com o seguinte plano de ação para trabalhar em prol de um renascimento pan-africano informado e inspirado pelas 10 áreas temáticas da conferência pragmaticamente. Primeira, o programa de descolonização de conhecimento, educação e sistemas educacionais para garantir que os afrodescendentes desenvolvam globalmente ferramentas de pensamento crítico, pesquisa e inovação para encontrar soluções para os desafios que eles e o mundo enfrentam. Esta plataforma incluirá a reescrita da narrativa que promove a equidade de gênero e a liderança das mulheres no desenvolvimento de uma vida sustentável na África e na diáspora africana. Essa plataforma também incluirá a construção de parcerias com jovens e adultos jovens. Essas comunidades específicas também fornecerão os recursos necessários para construir esta plataforma para o futuro da África e dos afrodescendentes. Envolvam-se mutuamente
Número 2, envolvam-se mutuamente em nossa compreensão de nossas diferentes formas de espiritualidade e desenvolvam juntos formas libertadores de espiritualidade como parte da descolonização da mente. Isso informará como centramos a dignidade humana e, portanto, os direitos humanos dos africanos e da diáspora africana na autodeterminação e no progresso. Terceiro, priorizar a solidariedade e a ação, especialmente com os africanos e afrodescendentes, que são os mais vulneráveis e marginalizados. Isso levará à criação de oportunidades e espaços para africanos e afrodescendentes em todo o mundo interagirem e aprenderem uns com os outros, se entenderem melhor, para serem capazes de agir em solidariedade uns com os outros e de maneira coletiva para mudar o equilíbrio de forças globalmente e forçar o mundo a mudar suas perspectivas sobre os africanos e os afrodescendentes e nos mover em direção ao fim do racismo no mundo. Quarto, procurar um relacionamento formal com a direção da Divisão da Diáspora da União Africana, com base na 6ª região da União Africana para a diáspora africana. Quinto, buscar um relacionamento formal que mantenha os líderes políticos, organizações internacionais e atores e atrizes da sociedade civil responsáveis pela integração dos ideais panafricanistas na política e na tomada de decisões, com o Fórum das Nações Unidas sobre Afrodescendentes, bem como apoiar plenamente a Década Internacional da ONU para Pessoas de Ascendência Africana. Sexto, buscar um relacionamento formal que mantenha os líderes políticos, organizações internacionais, atores e atrizes da sociedade civil responsáveis pela integração dos ideais panafricanistas na política e nas entidades governamentais de tomada de decisão no espaço da diáspora africana, ou seja, CARICOM, Estados Unidos, União Europeia, etc., sobre assuntos que afetam os afrodescendentes. Sétimo, criar uma plataforma para encorajar o comércio e a colaboração em empresas e empresas da sociedade civil entre africanos e afrodescendentes, bem como trabalhar em conjunto para desenvolver empresas com vantagem competitiva e comparável globalmente. Essa plataforma também irá facilitar o intercâmbio regional e nacional de iniciativas empresariais, ideias culturais, reflexão crítica e capital entre África e a diáspora africana. Oitavo, abordar as perspectivas racistas sobre as reparações para a África e os afrodescendentes e construir sobre os esforços contínuos de justiça reparatória em todo o mundo. Tais esforços devem abordar os custos econômicos, sociais e políticos do período de escravidão dos africanos e da diáspora africana, em solidariedade com questões relacionadas no Pacífico, comunidades indígenas, especialmente na Índia, nas Américas e na Europa. Nono, entrar em processos consultivos com tantas entidades diversas que tratam de questões relacionadas com pessoas de descendência africana e panafricanismo, com vista a estabelecer uma rede panafricana global, sustentável, dentro de um período de 1 ano, para garantir que os compromissos que assumimos em conjunto são transformados em realidade para alcançar o renascimento panafricano para acabar com o racismo no mundo. Tal buscará a missão de facilitar o diálogo futuro e atividades de rede engajadas para construir uma visão do movimento de transformação com as prioridades e temas panafricanos identificados em nossa nota de conceito para e com todos. E a 10ª, que uma conferência de acompanhamento seja realizada dentro de 3 anos para avaliar o progresso feito e os próximos passos a serem dados
para alcançar a libertação total dos afrodescendentes, política, econômica e espiritualmente. Heloísa. Obrigada, Dani. Maricel, tá um som bom aqui. Tudo bem, Maricel? Bem-vinda. Está escutando a gente? Maricel, desliga teu microfone, por favor. Será que ela está escutando? Não. Vamos agora... Eu vou mandar um áudio para ela. Tá. Pensar um pouquinho em ações, né? Em ações práticas que a gente, como sul-americanos, né, podemos propor aqui para que esses pensamentos se tornem ações concretas, se tornem realidade, né? Então, alguém já teve, lendo aqui a relação, esses 10 tópicos, você se identifica com alguma dessas áreas, educação, espiritualidade, economia, política? Alguém se identifica com alguma dessas áreas e quer alguma proposta? Eu posso falar? Claro. Então, eu me identifiquei aqui, né, como parte de um processo que a gente já vive, que é o trabalho que nós desenvolvemos aqui na Faculdade ZEST, com o Grupo Identidade, que há um bom tempo foi financiado, né, pela Igreja Luterana Americana, a ELCA, então, o tópico 9, ele me remete muito àquilo que nós temos desenvolvido aqui, né, que são os processos consultivos, tanto das entidades diversas, né, que tratam dessas questões e que certamente nós poderíamos tentar fazer desse espaço que nós temos aqui na Este um canal de articulação, né, se assim for possível. É lógico que a gente tem muitas questões a serem definidas antes de um movimento. Acho que a Maricel está com o som ligado ainda, né? Tá. Eu não tenho acesso de administrador, então eu não consigo... Tá. Marilia, você podia ligar para ela, por favor? Então, acho que vou ligar para ela, pode deixar. Tá bem, obrigada. Então, acho que nesse tópico, Heloísa e pessoas presentes aqui, seria uma possibilidade, né? Inclusive, eu já entrei em alguns diálogos aí com a possibilidade da gente poder pensar em articular algumas coisas, e tendo em vista que também nós temos um tempo delimitado ali, né? Que é a questão de 1 ano para a gente fazer alguma coisa, né? Não sei, Heloísa, se você entendeu da mesma forma, quem mais pudesse estar ajudando. Mas como nós fizemos aqui no Brasil e na Colômbia, né, um movimento bem forte assim de pré-conferência, vamos dizer, né, com essa atividade que nós desenvolvemos em parceria aqui, a Faculdade ZEST, a Santo Tomás e a UMESP, né, e a nossa querida Eliade, que agora está se desligando do Brasil, mas vai continuar conosco, né, na caminhada. Eu acho que a gente poderia pensar na possibilidade, né, de articular isso, mas nós teríamos que conversar sobre as condições que isso vai acontecer, né, porque realmente, assim, o nó de todas as coisas são os financiamentos para isso, né, a gente não tem como dar conta de tantas ações que possam ficar sob nossa responsabilidade, então, mas eu também me vejo assim participando um pouco mais efetivamente no item 1 ali também, né? Que é um programa que traz algumas questões. Oi? Eu pensei isso também, que se enquadra bem no item 1, né? Exato, o item 1 ali, ele também nos envolve, e também, né, o item 3, assim, né, que a gente tem algumas ações que poderíamos incluir ali também, né, então fui marcando, assim, né,
o 5 também me parece que a gente consegue fazer um movimento bastante interessante aqui, né? Mas eu não posso ampliar demais, porque senão a gente quer abraçar tudo e não consegue fazer nada com tanta condição, né? Então, são possibilidades, tá, Heloísa? Sim, é que a gente não pode comprometer os outros, né? Mas a Simone, ela se enquadra muito nesses 5, né? É algo que ela já faz, mas poderia fazer, assim, a gente poderia linkar isso globalmente, né? Que ela faz muito bem aqui em São Paulo, no Brasil, e tantas outras pessoas, né? Sim, sim. O meu pensamento é que ninguém vai trabalhar sozinho, né? Que vai ser um conjunto de instituições e pessoas que vão estar fazendo esse movimento, né? Então, vamos ver o que é possível dentro das condições que a gente tem. Sim. Eu me vejo assim, né? Em outro nível, mas também cooperando nessa parte 5 aqui, né? Nesse número 5. Posso fazer uma pergunta, Selene? Como eu sei, conheço, né, a história, assim, eu li sua carta. Jorge, você provavelmente não sabe, a Selene enviou uma carta, né, para os organizadores, falando do grupo Identidade, da Este, da faculdade, e quais ações, assim, seria ações educativas, uma educação decolonial mesmo? Que outras ações você pensa que, como funcionaria essa base, sabe, de forma prática? Dentro do conjunto? No pensamento pan-africano, né? Porque aqui no regional a gente entende, mas Sim. atualmente. Eu pensei em organização de redes de trabalho, né? Porque aqui nós estamos diante de uma situação em que várias pessoas ou várias entidades, né, várias instituições estão articuladas para desenvolver, né, um trabalho. Então, nós teríamos condições, assim como nós fizemos essa pequena rede articulada de 3 universidades, né, com pessoas que a gente conseguiu articular e conversar, mesmo que elas ainda não estavam assim incorporadas nessa proposta de uma ação panafricana, né? Mas as pessoas colaboraram dentro daqueles convites que nós fizemos, dizendo o que estava acontecendo. Hoje, depois dessa conferência, eu penso que nós temos uma rede de pessoas que resultou em todo esse relatório que nós acabamos de ler aqui, e que sabem o que nós pretendemos fazer. E com estas pessoas que estão neste compromisso, assim como nós estamos aqui, os outros estão nos outros grupos, certamente haverá uma possibilidade muito mais articulada, né, de engajamento de instituições e pessoas no mundo que estão aqui presentes, que estiveram presentes essa semana de trabalho, então a gente vai estar falando com pessoas que sabem o que nós queremos e pensamos para chamar outras pessoas, para incluir outras instituições, outras organizações. Então, a minha ideia, nesse momento em que eu fiz esse movimento de carta, né, de apelo, foi de nós tentarmos fazer uma organização no Brasil, né, que pudesse, e que aí ofereceria o espaço que nós temos para ser, tipo, como é que a gente diz, o QG do lugar, né? O espaço de referência, né? Uma vez que nós temos o espaço diversidades, temos a sustentabilidade, que também trabalha com a América Latina, o próprio grupo Identidade, né? Que muitas pessoas já conhecem também e que tem esse perfil de articular ações com várias entidades dentro do país e em algumas fora. Então, eu acho que nesse movimento que nós temos, nessa característica, nessa forma de trabalho que nós desenvolvemos, eu pensei que nós poderíamos pensar articular, né, um espaço de referência no Brasil, que pudesse ser o articulador dessas ações que saem da América Latina para
o encontro nesse grande movimento global, mundial, enfim, né, que a gente pudesse pensar nessa possibilidade. Este é a ideia da proposta. Tá? Não sei se existem outras instituições no Brasil que estão aqui ou que poderão ser acionadas para fazer, super tranquilo, a gente também está disposto a ajudar e estar junto, né? Mas neste momento foi o que me ocorreu, assim, de fazer esse movimento de abertura da instituição para estar ajudando nesse processo, né? Trabalhando nesse processo, né? Uma caminhada que a gente já vem fazendo e que agora, né, está em risco, vamos dizer assim. Seria uma forma também de dar um suspiro, né, dar um up no nosso trabalho. Jorge, se você colocar seu e-mail, a gente pode compartilhar com você tanto o documento traduzido aqui da conferência, quanto a carta também. Se não houver, não tem problema, né, Seleni, compartilhar a carta que você enviou, o Jorge está pedindo. Oi, Heloísa, a carta, documento traduzido eu recebi, mas eu vou colocar o e-mail para receber a carta também, para poder... Tá, aí eu encaminho. Tá bom. Tá bom. Então, pelo que a gente está construindo aqui, a ideia é reforçar essa questão de fazer né, o grupo Identidades como um QG nosso para dar continuidade às ações dessa conferência. É isso? Estão todos de acordo? Isso foi o que a gente propôs, né? A gente tem que ouvir as outras instituições também, porque pode ser que alguém tenha um espaço também que queira disponibilizar, né? Então, isso Considerando assim que a gente fala de América Latina, né? A gente representa muito o Brasil, óbvio, né? A maioria brasileiro aqui, mas que a gente fala de América Latina, eu não sei se o essencial, né, seria esse espaço físico, mas talvez essa organização que se disponha a articular, né? Mesmo que o espaço físico seja na Este, e a gente use o apoio de outras organizações, mas é alguém que realmente fala, olha, eu vou articular essas ações com essas outras organizações da América Latina, né? Não só do Brasil. Mas essa é a ideia, né, Heloísa? Essa é a ideia. Outras organizações, com certeza, né? Não tem, a ideia é essa, de articular outras organizações, mas base mesmo poderia ser isso, assumir essa responsabilidade de ser esse articulador e mobilizador, né? Eu acho que uma palavra boa é mobilizador, porque eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu. Eu fazia parte do movimento negro evangélico aqui e tenho participado das reuniões e comecei ano passado, na verdade, a participar das reuniões da Pan-African Woman, e aí, na verdade, é um contato que eu estou tendo mais próximo com esse movimento pan-africano, mas que eu não vejo a população brasileira, a população negra brasileira, nem a população negra que é engajada no movimento, muito ligada ao movimento pan-africano. Eu entendo que no Brasil, e talvez América Latina, difundir a ideia do que é o panafricanismo, do porquê de pensar e agir, né, dentro dessa lógica panafricana é tão importante. Então, essa ação educacional, que é o que pede o número 1 ali, eu acho que aqui na América Latina, eu não sei a percepção de vocês que estão há muito mais tempo no movimento, na luta, em instituições que já fazem esse tipo de articulação, se vocês têm esse sentimento de que se colocar as claras, né, se
mostrar, falar mais sobre o panafricanismo e por quê, qual a importância, o que já existe e por que a gente deve trabalhar dentro dessa lógica é tão essencial aqui, né? Vocês entendem, sentem isso ou não? Heloísa, eu levantei a mão, não sei, mas eu não sei se Eu não vi. apareceu para você. Não. Não apareceu. Olha, mas eu posso fazer um comentário? Deve, por favor. Claro, claro. Não, eu acho que eu vou fazer meu comentário bem simples e direto. Eu tenho a impressão que essa menção que você faz do item 1, né, eu acho que eu acho que vamos dizer assim, como é que do parágrafo 1 da apresentação, que de alguma maneira, a partir do que você dizia, do que Selenir dizia, esse processo de sensibilização sobre a questão do panafricanismo é uma coisa que vai fazer parte do 9, ali, onde tem da prioridade 9, que é onde mais se encaixa, então, essa proposta de continuidade, de segmento e articulação com a América Latina. Ou seja, na minha cabecinha aqui, eu fiz a ponte entre uma coisa e outra, ou seja, que ao fazermos uma articulação, buscarmos dar ênfase ao 9, por exemplo, estou usando o 9 porque parece muito conectado com o que a gente quer fazer. A gente também vai estar fazendo 1, entendeu? Que Sim. essa mudança de mentalidade, de compreensão, mas assim, de fazer de maneira deliberada mesmo, né? Para que haja um processo de transformação. É o comentário que eu queria fazer. Tá. E eu acho que o 2 também entra, né? Principalmente porque acho que todo mundo aqui é cristão, não sei. E a lógica, a espiritualidade está, né, permeando todos esses campos aí, né? A Maricel está com a mão levantada, Heloísa. Por favor, Maricel, pode falar. Ok, bom dia, meninas. Desculpa, tinha o som agora perdido. Olha, eu acho que o pessoal que participou da conferência agora aqui da Colômbia, a gente tem um grupo mais ou menos sólido e estabelecido, né? São pessoas do Pacífico colombiano, da Universidade... bom, está em aliança com a Universidade de Santo Tomás e a Universidade de San Buenaventura, né? Nós temos um grupo de pesquisa já articulado com aqueles meninos, garotos que já terminaram seu doutorado, né? Já passaram por aquele processo de formação e eles estão trabalhando com as comunidades, né? E, obviamente, a gente está trabalhando na perspectiva do panafricanismo. Esse é o eixo que a gente está trabalhando nos diferentes grupos. Eu acho que o compromisso que a gente pode ter daqui da Colômbia é articular os diferentes grupos das negritudes que a gente tem, fazer mais ou menos a ponte como faz o Grupo Identidade lá no Brasil, a gente pode articular aqui da América Latina, além do mais porque todos eles são líderes, lideresas dos movimentos já articulados, a gente tem muitos, né? A gente tem o Senacô, a gente tem o movimento Cimarró, a Associação das Mulheres Pacíficas, bom, temos muitos nos espaços das comunidades que a gente pode continuar articulando num programa de formação, né? E, sobretudo, porque alguns dos meninos trabalham desde a pastoral afro da Igreja Católica. Eu acho que aí também tem um componente muito interessante para trabalhar, para seguir explorando desde as espiritualidades, sempre em diálogo com as tradições de matrizes africanas. Eu acho que esse é o desafio grande, não ficar pensando na espiritualidade única e exclusivamente cristã, né? Eu acho que estamos em mora de trabalhar mais a partir dos saberes, das práticas, de tudo aquilo que compõe o jeito mesmo da negritude como alternativa àquele pensamento monocultural. Então, eu acho que a revolução, o trabalho que a gente pode fazer e seguir aportando é na perspectiva da educação em 2 frentes, né? Na pós-graduação,
y también en los movimientos. Es isso, obrigada. Marisa, daí isso faz esse link essencial, que é essa ponte entre a academia e a comunidade, né? Porque se não tiver isso, não Jorge vai. está com a mão levantada. Jorge, por favor. Gente, eu não estou vendo mãos levantadas. Pode abrir o microfone e falar, tá? Pode falar, Olá, Jorge. tudo bem? Bom dia a todas. Eu fiquei bem feliz de participar da conferência, eu participei do curso, né, que foi feito de extensão, foi bem especial, foi meu contato mais profundo com o tema também. 3 áreas me chamaram a atenção, e todas são importantes, né, mas 3 áreas, assim, eu tenho interesse, que seria o item 2, que é essa questão da espiritualidade, o item 3 é um item importante, o item 7 é um item que eu venho já pensando, fazendo algumas coisas há algum tempo. Nada tão grandioso assim, então quando você pensa numa perspectiva global, como a gente está pensando, me assusta um pouco. Mas esses 3 itens são itens que eu gostaria de alguma forma trabalhar. Talvez o 7 seja um item que eu entenda que no momento seria um item mais direto, mas os 2 eu acho que complementam também tudo isso que a gente está falando e se comunicam de alguma forma também. Então seria esse o desafio, não sei como, eu não tenho nada tão formal, hoje eu participo apenas da igreja local, não participo de nenhum movimento, então ver todo esse movimento, tudo isso que está acontecendo hoje é bacana, fico feliz, mas assim, não tenho nada do que fazer, mas gostaria assim de iniciar processo de discussão, de reflexão sobre essas áreas, né? E outras também que podem surgir. Gostaria de participar desse movimento. Ele falou para Espera só um pouquinho. É isso. Desculpa. Dá oi ali, dá oi, dá tchau. Dá tchau. Tchau. Ai, meu Deus, que lindo. Oh, obrigada. Sorry, Heloise. Heloise, I'm sorry. 2 minutes. Yes, we need to end the room very soon. Thank you. I'm sorry. Ok. Gente, Marilia tem falando aí, a Marilia estava... Não, Marilia, não, eu só estava só um dizendo minutinho que a nova geração do que acabamos de ouvir a voz da nova geração do panafricanismo, foi isso que eu disse. Acredito que é o mais jovem participando da conferência hoje. Também acho. Gente, eu fiz algumas anotações, a gente precisa sair, mas em resumo eu anotei aqui o tópico onde cada um tem esse interesse, a questão da Selenir, de articular essa rede, a Maricel, que já tem também, a Selenir e a Maricel já tem um engajamento, né, não preciso nem falar, super estabelecido, e a Maricel também que fez esse destaque entre essa articulação, né, a academia, as pessoas que já estão formadas e têm esse acesso à comunidade, a pastoral afro, e a questão da espiritualidade de uma forma mais ampla, né, não exatamente por sermos cristãos, e a educação, então, aí o Jorge falando aqui da área 2, da espiritualidade, da perspectiva da 3 aqui, peraí, da questão da solidariedade. Eu quero ainda falar um pouquinho, tá, antes de você encerrar e levar as respostas para lá. Tá, e a 7, que é essa questão de também articular a questão econômica, né, isso. Heloise, I'm então, sorry. eu vou passar isso. Tá. Heloise, we need to end the room now, I'm sorry. Ok. Selenir, a gente tem um grupo e-mail, se você puder mandar mais seus comentários, complementar o que você pode falar, a gente precisa voltar para a sala agora. Se você quiser complementar e quiser mandar para a gente por e-mail, e aí eu vou acrescentando aqui no que tem que ser falado, tá bom? Ok. E a gente precisa tirar. Obrigada pela participação de todos, obrigada de verdade. Desculpa qualquer coisa aí.